onde logo no início do filme, o menininho conhece uma menininha um pouquinho mais velha e ela fala, logo no primeiro minuto do filme ela fala, eu tenho um sonho que é uma casa na colina. Aí ela traz um jarro e fala, eu vou encher esse jarro de dinheiro, quando encher esse jarro de dinheiro, eu vou morar na casa da colina. E os dois se apaixonam, namoram, casam, etc e tal, e toda vez que tem algo que atrapalha a vida deles, eles quebram esse jarro e pegam o dinheiro. E o menininho, que hoje se torna um velhinho rabugento. Por quê? Porque ele não realizou o seu sonho, o sonho da esposa, de ter uma casa na colina. Quando você não realiza seus sonhos, você começa a se tornar uma pessoa mais amarga. Só que às vezes você não realiza seus sonhos porque você não sabe quais são os seus sonhos. Em várias palestras, em vários projetos, eu pergunto pros caras, cara, qual é teu sonho? O cara não sabe me responder. Ele simplesmente está travado. Ele está na história do Zeca Pagodinho mesmo, deixa a vida me levar. Ele acha em algum momento que a vida dele é pagar conta. Não é pagar conta, cara. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores! Bem-vindo ao GPP de número 052. O tema é como colocar uma meta desafiadora, mas ainda assim atingível na minha empresa familiar. Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter o total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Então a gente vai falar bastante hoje sobre metas e, cara, quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por metas, mas apaixonado mesmo assim, forte, apaixonado com força, tá? Assim como indicadores, são duas coisas que eu gosto bastante, cara. Metas e indicadores. Indicador, inclusive, era o primeiro nome do Theo, né? Do meu filho. Você sabe que eu tenho um filho gêmeos e eu queria botar o nome do meu filho Theo de indicador. Não sei porque minha esposa não gostou muito. Aí ficou Theo mesmo. Agora, se fosse menina, ia ser Meta. Puta, certeza que ia ser Meta, cara. Não sei se a Bia ia reclamar e tudo, mas aqui ia ser, Meta ia. E o Gael quase foi nome composto, né? O nome dele ia ser Fluxo de Caixa, mas a Bia não deixou também. Então, indicador e fluxo de caixa é o Theo e o Gael. Infelizmente, a minha esposa antiquada, né, não quis. Mas se fosse menino, eu ia brigar para ser Meta e tá acabado. Por quê? Porque se tem algo que eu tenho certeza do que eu tô falando, são dessas três ferramentas aí, né? Indicadores, fluxo de caixa e hoje vamos falar de meta. E, cara, a meta ela funciona pra caramba, mas assim de um jeito muito mal. Ela funciona pra tua empresa, ela funciona pra tua vida pessoal, ela funciona pra tua família, você montar metas em conjunto. Cara, eu tenho certeza que se duas pessoas estiverem fazendo um trabalho pensando no mesmo objetivo, mas uma delas trabalhar com metas de forma ordenada, ela vai chegar muito mais longe que essa outra pessoa que não está com as metas de maneira ordenada. E é isso que a gente vai falar. Porque, as duas estão pensando no mesmo objetivo, então as duas têm metas. Pode até ser, mas uma se organiza para tal, usa a meta como um objetivo, usa a meta como um guia, usa a meta como um checklist para verificar se está chegando cada vez mais próximo, e a outra não. A outra simplesmente tem um sonho. E vocês vão perceber que eu falo bastante disso, né? Sobre sonho versus objetivos, sonhos versus meta. Quem falava muito isso era o Harvey Specter, em Suits, né? Os Homens de Terno. Onde ele fala, eu não tenho sonhos, eu tenho objetivos. E é mais ou menos isso que a gente vai falar. E uma coisa é que você trabalhar as metas da tua vida, elas são muito simples. Elas são muito fáceis. E aí, uma opinião minha, por ser simples e fácil, você não acredita no poder disso e simplesmente não faz. E aí é que está o problema. Logo eu vou falar de uma pesquisa de Harvard.
Em 1979, Harvard fez uma pesquisa na universidade e percebeu que só 3% das pessoas escreviam suas metas. Eu não sei se mudou muito não. Eu acho que mudou um pouquinho sim, eu acho que aumentou um pouco, mas de 3 foi para 10%, por aí, tá? Não passa-se disso daí não. Então, muita gente continua não fazendo. E é uma das ferramentas mais fáceis que existem, velho. Por que as pessoas não fazem? Eu acredito que é muito por causa da simplicidade. Então, por exemplo, dentro da metodologia de gestão pragmática, né, tem o pragmatismo, que é muito forte. Vamos relembrar o que é o pragmatismo. O pragmatismo é justamente você fazer o que tem que fazer, é colocar uma ação para ter um resultado rápido e às vezes com uma certa dor. E eu sempre uso, quando eu vou explicar da parte do pragmatismo, é uma palavra que nem todo mundo sabe o que é, eu sempre uso o mesmo exemplo, que é o exemplo da uma prateleira que eu tinha na sala da minha casa. Tem gente que não aguenta mais esse exemplo, mas ele é muito útil para explicar o que é o pragmatismo. Eu morava sozinho, eu tinha uma prateleira na sala da minha casa e essa prateleira ela molhou, derrubei água lá, etc e tal. MDF, o que aconteceu? A prateleira simplesmente estragou, ficou aquele jeito inchada a prateleira, ficou feia. E ela ficava bem na sala, assim, na hora que eu abri a porta da minha casa eu já via aquela prateleira. Eu morava sozinho, vocês estão ligados como é que é, né? Aquela bagunça, homem morando sozinho, eu morava com meu irmão Reinaldo, mais bagunceiro que eu, inclusive. E aí, beleza. E aí, toda vez que eu abria aquela porta, eu olhava aquela prateleira e todo dia eu sofria um pouquinho. Eu falava, cara, que prateleira feia, velho, na porta da minha casa, não tem nada a ver isso. E todo dia eu sofria um pouquinho. Até um dia que eu chamei os amigos para tomar uma cerveja em casa, na época eu bebia ainda. Eu chamei os meus amigos para tomar uma cerveja em casa, alguma coisa assim. E eu olhei aquela prateleira estava muito feia. Eu fui lá e botei uma toalha de mesa em cima da prateleira. E aí parecia que tinha um rato morto naquela prateleira, que foi aquele calombo ali, né? Aquilo me irritou muito a noite toda. No outro dia, eu acordei mais cedo, arranquei a prateleira, comprei uma nova prateleira e troquei a prateleira. Naquele dia de manhã eu sofri mais que os outros dias. Por quê? Porque eu tive que acordar cedo, eu tive que gastar dinheiro. Quem me conhece sabe que eu não gosto de gastar dinheiro. Eu tive que fazer trabalho manual. Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer trabalho manual. E eu sofri mais. Porém, eu resolvi. Eu não sofri depois disso. Por quê? Porque eu estava com uma prateleira nova. O pragmatismo é essa, faça o que tem que fazer. E então, se você parar para pensar na tua casa, na tua empresa, na tua vida, no teu corpo, você tem um monte de coisa para fazer que você está deixando para lá. Você fala, cara, quero emagrecer. Você não coloca meta, você não faz nada disso. Você precisa ir no médico, você não coloca meta para ir no médico. Você precisa pintar tua casa, tu não coloca meta. Então aí as coisas ficam muito bagunçadas e até amontoadas. Uma coisa bacana e que une famílias de uma forma muito legal é você juntar a tua família e colocar metas. Qual a próxima viagem? Para onde a gente vai? Então o que a gente vai fazer para ir para aquele local? Qual é o próximo lugar que a gente quer conhecer? O que a gente vai fazer na nossa vida? E o que a gente vai reformar em casa? A partir do momento que você consegue trabalhar com metas, primeiro que toda a tua família, que é uma organização, lembra disso que a gente sempre fala? Toda a tua família começa a ir para o mesmo objetivo, e é muito legal, e vocês vão ficar mais unidos. Eu lembro, quando eu estava estudando educação financeira com o seu Reinaldo Domingos, ele mostrou um vídeo de uma moça com a filha falando, filha, obrigado por ter economizado, tá? Pra gente ir pra Disney. Lembra quando a gente falava para você tomar cuidado, né? Não ficar muito tempo no banho para economizar? Ela, sim, mamãe, mas bem criancinha mesmo, sim, mamãe. Pô, legal, isso tá ajudando a gente a ir pra Disney. Aí foi lá e deu uma mochilinha pra criança da Disney. E no mesmo vídeo falou, poxa, lembra quando você pediu os brinquedos e a gente falava para juntar dinheiro para Disney? Ela, sim, mamãe, eu lembro, eu queria tal coisa, você falou melhor não e tudo. Ela falou, isso tá ajudando a gente para Disney. Aí deu aquele álbum de assinaturas que muita gente leva para Disney, álbum de autógrafos. Ela fez mais 2, 3 perguntas para a menina
e falou, você lembra disso? Sim, mamãe, eu tô ajudando a economizar. Ela falou, tá ajudando, ajudou muito e nós vamos pra Disney hoje. Pode arrumar tuas coisas. Aí a criança começa a ter um misto de felicidade e chorar, e um bagulho muito louco. Imagina o poder de você ensinar metas para essas crianças. Coisa que a gente não aprendeu com os nossos pais dessa forma ordenada. Isso não é culpa deles, é um processo de evolução. Eu vou ensinar meus filhos metas e aí você começa a ter uma evolução da espécie humana. Porra, Barreto, tu foi longe demais, hein? Tu tem uma evolução da espécie humana por causa que você vai ensinar metas. Você é o novo Homo sapiens da parada, o novo espécie. Não é isso. É que se cada um for ensinar coisas valiosas, como eu acredito que é a meta SMART, para os seus sucessores, mais cedo, eu acho que eles vão se desenvolver mais do que você. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta. Eu tenho um objetivo que os sobrinhos que trabalham comigo tenham mais sucesso profissional do que eu. É meu objetivo. Eu tenho 43 anos e falo isso na cara deles várias vezes. Falo, cara, vocês com 43 anos têm que estar muito melhor que eu. Mas vamos fazer um pacto? Vocês vão ajudar meus filhos a estarem muito melhores que vocês. E aí eu já faço um pacto com vocês, que eu vou ensinar meus filhos a ajudar os filhos de vocês a estarem muito melhor que vocês. Não só profissionalmente, emocionalmente, em caráter, tudo isso. Então até o fato de eu pensar em parar de beber foi um objetivo já no sentido de ser uma pessoa melhor. Pô, mas quem bebe é uma pessoa pior? Não é, mas eu era. Eu sou uma pessoa melhor depois que eu parei de beber, até porque eu bebia, viu, velho? Eu gostava de uma canjibrina. Então eu acredito que eu sou uma pessoa melhor sim, uma pessoa mais séria, uma pessoa mais evoluída, uma pessoa até mais produtiva, inclusive. Óbvio, né? Vivia de ressaca, um bagulho muito louco, né? Então você pode fazer metas aí, uma porrada de lugar, trabalho, pessoa, cara, tudo é meta. Quem me conhece sabe que tudo que é importante frisar isso, tá? Tudo que foi importante vai pra meta. Se não é importante, não vai pra meta e a gente vai explicar já isso daí. A meta, ela te ajuda a ter foco. A meta, ela te ajuda a você se organizar o que você quer realmente da vida. Tem uma frase do Murilo Gun que eu gosto bastante, que é: escolher é abdicar. E abdicar é perder. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, você tá ali no restaurante e você fala, cara, como frango ou carne? Se você escolher o frango, você perdeu a carne. Se você escolher a carne, você perdeu o frango, ponto. Eu acho que tem forma mais simplista de explicar do que dessa maneira. Então, quando você decide ter um corpo magro, você abdica de um monte de coisa gostosa que você vai ter que parar de comer para ter esse corpo magro. Quando você se dedica quando você pensa, cara, eu vou fazer exercício, você tem que se abdicar de vários momentos de repente ficar jogado no sofá fazendo exercício. E tá tudo bem. E aquela pessoa também que fala, não, vou fazer exercício, por exemplo, no meu caso, eu faço muito pouco exercício, eu sei que eu tô abdicando de várias coisas, como mais saúde, como um corpo em melhor funcionamento e assim vai. Então você escolher é abdicar, e abdicar é perder. O Murilo Gun fala muito disso. Então quando você coloca a tua meta, cara, eu estou me abdicando para chegar lá, ajuda muito, vai ficar muito mais fácil a tua vida. E aí, trago uma outra frase do Thiago Nigro, Primo Rico, que ele fala o seguinte: quando você antecipa seus sonhos, você paga caro demais. O que eu entendo com essa frase? Que tem pessoas que ainda não estão no momento de comprar uma casa, então antecipa esse sonho comprando uma casa financiada com juros muito altos. A pessoa ainda não está podendo comprar aquele carro. Isso já aconteceu com vários empresários, dos quais eu não consegui mudar a mente deles. Comprar um carro que ainda não era o momento de comprar esse carro, e aí financiava e pagava caro demais. Às vezes não conseguia nem quitar o carro, devolvia o carro. Eu lembro de levar uma empresária, de ir forçada uma empresária para comprar uma BMW,
onde, cara, o dinheiro que ela tinha naquele momento, que seria a entrada do carro, era o capital de giro de estoque dela, cara. E eu consegui convencê-la sentado na mesa da concessionária, graças a meu bom Deus. Eu tenho certeza que eu ajudei bastante nesse sentido. Então, quando você pensa numa meta, você sabe onde você quer chegar, ele vai te dar uma guia, né, uma guia invisível ali que você vai poder seguir, porque vocês vão ver que a meta que a gente trabalha, meta Smart, tem o que é mensurável, é aí que você vai conseguir checar se você está chegando lá. E aí você começa a abdicar de algumas coisas no presente para atingir a meta futura, né? Para quem me conhece sabe que eu invisto há 11 anos. E eu tenho uma quantia dos meus proventos, dos meus recebimentos, que eu nunca mais vou mexer. Nunca mais vou mexer. Então, sei lá, se eu ganho R$1.000, eu tiro R$100 por mês e coloco lá. E aí, quando é que você vai precisar desse dinheiro? Nunca mais. Por que eu faço isso? Para um dia poder viver de renda. Não é que eu vou tirar esse dinheiro, é que esse dinheiro vai fazer mais dinheiro ao longo dos 10, 20, 30, 40 anos que vai estar lá, que vai pagar as minhas comodidades no futuro. Então eu não mexo. Então, a partir do momento que eu pego esses R$100 e coloco num lugar que eu nunca mais vou mexer, eu deixo de usar esses R$100 para jantar. Então eu deixo de comer aqui como miojo hoje, para amanhã, quem sabe, não poder jantar um pouquinho melhor com toda a minha família. Então, como a meta está lá, eu sei o quanto eu quero atingir, eu sei exatamente o que eu quero fazer, fica muito mais fácil eu abdicar de algumas coisas nesse momento. É assim que funciona, não tem erro. Esses dias aí, o meu amigo Thiago Arias, ele fez uma prova de caiaque. O Thiago Arias é muito maluco, né, velho? Ele foi lá para não sei aonde, pro Nordeste. Aí ele tinha que atravessar de uma praia para outra. E ele falou que por vários momentos ele estava em alto mar sem ninguém do lado. Ótimo dia, Garcia, meu parceiro. Ele estava em vários momentos sem ninguém do lado. Ele estava em alto mar e era só ele mesmo no caiaque. Cara, se eu estiver num caiaque em alto mar, eu começo a chorar. Não tem mais o que fazer. Mas o Thiago Arias, ele é muito maluco e mais corajoso que eu. Ele sabia um dia, colocou no GPS, ele seguia o GPS e o GPS dava o destino dele. Como o Thiago Arias, ele conhece bastante, ele também conhece um pouco o mar, ele sabe como aproveitar melhor a força do mar, né, as ondas, para não ter que remar tanto, etc e tal. E ele foi muito bem na prova dele. Ele tinha meta, ele sabia usar o ambiente a seu favor. E é mó barato, que ele fala, começa todo mundo junto, Barreto, aí daqui a pouco todo mundo se dispersa, tu fica sozinho naquele marzão, quando você vai chegando no destino final lá, né, são 3 horas de prova, 3, 4 horas de prova, você começa a encontrar as pessoas. Tá, e por que eu quis usar essa analogia? Porque em algum momento você vai estar como o Thiago Arias, no meio da tua vida, olhando para um lado, não vendo ninguém, olhando para o outro, não vendo ninguém, olhando para trás, não achando mais um ponto de partida, e você não consegue nem ver o ponto de chegada. É essa a pegada, a vida é essa, você está em alto mar, você não pode voltar para trás, você não tem ninguém a se pegar, e você sabe o destino final. A única forma é você chegar no destino final. Agora imagina que uma tartaruga come o GPS do Thiago Arias. Será que ele vai chegar no destino? Então você precisa ter o seu GPS, você precisa ter as suas metas para saber exatamente aonde você quer chegar. Não tem como. E é óbvio que quando ele chegou lá, muitas pessoas tiveram problemas com o seu objetivo, o seu GPS, muitas pessoas se perderam no caminho, mas não se perderam de aparecer em outro local, sabe? Elas tiveram dificuldade de encontrar a rota certa e por isso perderam produtividade chegando depois do Thiago. É assim que funciona. Se você tem a tua meta, você vai conseguir planejar uma linha reta. Lógico que nessa linha reta você vai ter bastante aí curvas sinoidais, digamos assim, mas o guia tá ali para realmente guiar. Você não vai conseguir seguir. É como se você fosse um cachorro com uma coleira nessa guia. Você vai fazer várias manobras, mas você vai seguir por essa guia, que é a meta. Quem não tem isso, quem não tem esse guia, pode perder muito tempo
no caminho, tá? E é isso que você faz na sua vida quando você não tem esse guia. Você tem as metas na cabeça, você não lembra nem que você almoçou ontem, quanto mais quais são suas metas. Lembra um pouquinho daquele filme, né, Up nas Alturas, onde logo no início do filme o menininho conhece uma menininha um pouquinho mais velha e ela fala, logo no primeiro minuto do filme ela fala: eu tenho um sonho que é uma casa na colina. Aí ela traz um jarro e fala: eu vou encher esse jarro de dinheiro, quando encher esse jarro de dinheiro eu vou morar na casa da colina. E os dois se apaixonam, namoram, casam, etc e tal, e toda vez que tem algo que atrapalha a vida deles, eles quebram esse jarro e pegam o dinheiro. Então quebra uma janela, um olha pro outro, faz assim, quebra o jarro, pega o dinheiro para consertar a janela. Aí o menino quebra o pé, aí eles um olham pro outro, faz assim, quebra o jarro, até o momento que eles vão envelhecendo, nesses primeiros 5 minutos de filme, e aí daqui a pouco eles estão muito velhinhos, quebram o jarro para usar para não sei o que lá, até o momento que a velhinha some. A velhinha some por quê? Porque ela faleceu, era mais velha que o menininho, etc e tal. E o menininho que hoje se torna um velhinho rabugento. Por quê? Porque ele não realizou o seu sonho, o sonho da esposa de ter uma casa na colina. Quando você não realiza seus sonhos, você começa a se tornar uma pessoa mais amarga. Só que às vezes você não realiza seus sonhos porque você não sabe quais são os seus sonhos. Em várias palestras, em vários projetos, eu pergunto para os caras: cara, qual é teu sonho? O cara não sabe me responder. Ele simplesmente está travado, ele está na história do Zeca Pagodinho mesmo, deixa a vida me levar. Ele acha em algum momento que a vida dele é pagar conta. Não é pagar conta, cara. Aliás, eu estava vendo ontem um vídeo do Marcos Piandi, acho que é assim que se fala, desculpa se a pronúncia estiver errada, que é aquele rapaz que ele fala muito de como ser pai. Ele me ensinou uma coisa maravilhosa, que eu estava errando pra cacete com meus filhos. Ele falou: quando teu filho fala, pai, fica em casa, você fala o quê? Filho, eu tenho que sair para trabalhar, para ter dinheiro para pagar as contas de casa, para comprar presente para você, para comprar teu leitinho. Eu fazia muito disso. Até ontem eu fazia isso. Ele ensinou: cara, tu tá ensinando teu filho, tu tem que trabalhar para pagar conta, que a vida é pagar conta. Então quando você for sair, você fala: papai tem que ir lá fora ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, que nem a gente tem a nossa. Porque no final todo mundo trabalha para ajudar o outro, né? Para pensar. Se você é um contador, você está ajudando uma empresa, você está ajudando, fazendo a vida de alguém melhor. Se você é um caixa de supermercado, você está passando o meu alimento, você está fazendo a minha vida melhor. Então todo mundo ali está ajudando as pessoas, no final. Então, cara, o Pedro me ensinou uma coisa sensacional. Eu não posso achar que a vida é pagar conta. Então eu tenho que explicar para meus filhos essa parte, que, cara, eu tô ali para ajudar as pessoas, filhos. E aí com isso a nossa vida também vai ficar melhor. Você tem que começar a entender que você precisa ter mais ambição. Ambição é uma palavra a qual eu e a MGP, Metodologia de Gestão Pragmática, vocês sabem que é a nossa metodologia, ela entende como uma palavra boa. Ambição é bom, ponto final. Ah, não, mas depende da ambição. Não, ambição pra gente é bom. Tu tem que ter ambição. Lógico que o seu primo, a sua prima é chamada ganância, é o que atrapalha um pouquinho. Aí a ganância não é o que a gente quer, não. Mas a ambição a gente quer. A gente quer que você seja uma pessoa ambiciosa para atingir seus objetivos. A gente quer que você tenha ambição com a sua família. A gente quer que você pense em participar de um comercial da Doriana, sabe? Aquela família feliz, etc e tal. Então, você precisa fazer isso. Hoje o estudo ele é democrático, tá? Você consegue atingir suas metas, você consegue estudar se você tiver internet, por exemplo. Você não precisa pagar mais nada do que isso. Mas se você não tiver internet, você também pode roubar do vizinho. Isso é muito legal. Então, para de dizer que você não tem meta. Se você não tem mesmo metas, tá na hora de você parar e estudar para ter metas, tá? Eu tô fazendo café aí, pessoal, desculpa aí, mano. Não adianta você falar que o ambiente não deixa. Esse é um ano chato pra cacete, que é ano de eleição, e as pessoas agora falam que não vão conseguir fazer as coisas. Cara, eu vejo pessoas falando: cara, ano que vem, se o Bolsonaro continuar no poder, a gente não vai poder fazer nada. Olha, se o Lula ganhar, a gente não vai poder fazer nada. Tu já parou pra pensar nisso que você tá falando, cara? Você tá simplesmente
faltando 3 meses para terminar o ano, falando que ano que vem você já não vai conseguir fazer bodega nenhuma e que isso é responsabilidade de uma terceira pessoa, maluco. Indiferente de quem entrar, você vai ter aí as suas dificuldades, de repente até um benefício ou outro, dependendo de quem entrar, e tá acabado o resto, malandro. Pau na máquina é você, mano. Agora não, tem gente que já tá... O cara tá hoje pesado, reclamando, falando que se for não entrar, a vida dele acabou. Cuidado com isso, cara. Cuidado com isso. Coloca a meta smart nessa bagaça aí e vai. Até porque, em 1979, e eu lembro dessa data, primeiro que eu pesquisei aqui antes de falar com vocês, e segundo, que foi o ano que eu nasci, então eu sempre recordo dessa data, Harvard fez uma pesquisa no MBA, que eles tinham lá, e eles perceberam que 3% das pessoas têm a meta por escrito, anotam suas metas aonde querem chegar. 3% daquele MBA. Se eu não me engano, 13 tinham as metas na cabeça e o resto não tinha meta nenhuma. E aí a Harvard pegou e passou 10 anos para concluir essa pesquisa. Passaram-se 10 anos, Harvard foi atrás dessas pessoas e foi atrás de maneiras tangíveis para verificar essa meta. O que eles identificaram? Eles identificaram que as pessoas que tinham meta na cabeça, elas tinham 2 vezes mais patrimônio, tá? Do que as pessoas que não tinham meta. Tá certo? Deixa 2 vezes mesmo, só para eu ter certeza aqui, galera. Para de repente eu não estar falando uma bobagem, mas eu lembro disso, 2 vezes mais patrimônio. Olha lá, quem tinha metas escritas ganhava em média 2 vezes mais daqueles que não tinham. Isso só meta na cabeça. Agora, quem tinha metas e planos escritos ganhava em média 10 vezes mais do que aqueles que não tinham metas nenhuma. As pessoas, elas estavam no mesmo MBA 10 anos atrás. 10 anos depois, tinham pessoas que estavam ganhando 10 vezes mais. E um coeficiente disso é que há 10 anos as pessoas tinham as metas escritas. Isso é uma coisa muito louca e isso é algo que eu tenho para minha vida. Eu acho que funciona muito. Dentro do MGP, existe lá as retas semiparalelas. Vocês devem conhecer, vocês devem recordar o que são as retas semiparalelas, que é o seguinte. Vamos pegar esse MBA em Harvard. Tá todo mundo sentado um do lado do outro, tá todo mundo em paralelo. Essa reta não é paralela, ela é semiparalela. Ela tem uns graus de variação que ao longo dos anos, essas retas que parecem que estão uma do lado da outra, elas vão se distanciando a ponto que depois de 10 anos, você não consegue mais alcançar essa pessoa se essa pessoa não parar. Você, por exemplo, lembra de um colega teu que você estudou há 10 anos. Alguns estão próximos a você, outros estão muito distantes e não te alcançam mais, a não ser que você pare. E você também tem um outro colega que você olha e fala, cacete, para chegar onde ele chegou vai ser difícil, a não ser que ele pare. O GeoJ, ele tem uma frase muito forte, né, que é o seguinte: você não ganha de um talento, você só ganha de um talentoso se ele for preguiçoso. Então imagina só, um cara que está lá 10 anos na tua frente, né, construiu um patrimônio e se ele não for preguiçoso, como é que tu vai chegar lá? O cara não para, velho. O cara não para. Então as coisas elas vão caminhando nesse sentido. É importante você começar a escrever tua meta hoje, meu amigo. É importante você começar a pensar na tua meta hoje. Eu tenho todas as minhas metas escritas, reviso mensalmente e eu tenho várias sinalizações. Eu olho para alguns pontos do meu escritório, do meu computador e tudo, e tem ali um símbolo o qual me remete àquela meta na hora. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, é importante você fazer isso. Algumas formas que você trabalha, por exemplo, você confunde a meta SMART com lista de tarefas. Não é assim, meta SMART é o que a gente chama... meta SMART é o que a gente chama de meta SMART, na verdade é essa. Para você ter uma meta, você precisa trabalhar... A melhor metodologia que a gente viu até hoje, tá? É a meta SMART. Ela já é meio clichê, mas você não usa... E aí não adianta nada ser clichê. Então o que é a meta SMART? A meta SMART ela vem
de um acrônimo, né, das iniciais em inglês, onde S é específico, M é mensurável, A é atingível, R é relevante e T é temporal. Então você vai pegar todas as suas metas e colocar em meta SMART. Para isso, eu vou usar 2 metas de família, tá bom? 2 metas de família. Você sentou com a sua família, eu vou usar sempre a minha família, tá certo? Eu vou só aumentar um pouco a idade do Theo e do Gael, senão vai ser difícil essa nossa reunião familiar, que eles vão ficar falando, quero fazer xixi, quero fazer cocô, então eu vou aumentar a idade deles, não muito, tá? Eles estão com 2 anos e 8 meses, eu vou colocar aí mais 7 anos, eles vão estar com 10 anos agora, então estamos nós 5 ali conversando, vocês lembram que é assim, porque o Picanha entra nessa reunião familiar, e aí eu falo, galera, o que vocês acham da gente se mudar para uma casa maior? E aí, a gente vai trabalhar esse sonho que é se mudar na casa maior. Eu vou colocar um outro também, tá? Vamos pensar e falar, galera, para onde a gente vai viajar? Vocês sabem que em 2029 eu tenho uma meta, 7 de agosto de 2029, que é passar o meu aniversário na África. Então eu vou usar esse exemplo também, vou usar esses 2. Estou numa reunião familiar e falo, galera, queria construir 2 metas com vocês. Metas minhas? Não, metas nossas, metas da nossa família. Um deles é, será que está na hora de a gente se mudar para uma casa maior? Aí, sim. Então, beleza, vamos colocar em meta SMART, específico. Vamos ser mais específico em casa maior. Porque se eu comprar uma casa 30 centímetros maior que a nossa, funcionou. Não, vamos lá. Poxa, eu acho que a gente mora numa casa de 160 metros, seria legal a gente ir para uma casa de 250 metros. Caramba, legal. Então vamos ser mais específico, uma casa de 250 metros. Quantos quartos? Tem que ter 4 quartos, 4 suítes, uma suíte para cada um. Pô, legal. Varanda gourmet. Pô, bacana. Casa ou prédio? Vamos para um prédio dessa vez, um prédio bem grande? Vamos para um prédio. Qual o bairro? Quantos banheiros? Quando você começa a fazer esse trabalho específico, você inclusive começa a pensar até como é esse teu imóvel. Puta, o meu quarto vai ter uma sacadinha, cada um vai ter sua suíte, então você vai ser o mais específico possível na sua meta. Beleza, já temos o específico da casa, ótimo, deixa eu só ligar aqui a tomada. Agora vamos para o específico da viagem. Papai queria comemorar o aniversário de 50 anos dele na África, tudo bem? Tudo bem. O que mais, pai? Eu quero ver o Big Five, né, os 5 maiores animais lá do mundo. E eu quero fazer um aniversário usando roupas de lá, né? Aquelas roupas bem coloridas. E eu vou pedir pro pessoal fazer realmente uma festa de aniversário para mim no hotel. Bora. Fui específico bastante. Legal. Aí vamos pro mensurável. Então a gente terminou o S de específico. Agora a gente vai pro M de mensurável. Legal. O mensurável, o próprio nome já diz, é como você mede as coisas. E esses 2 exemplos que eu tô dando, você vai mensurar em quê? Em din-din. A Barreto é sempre din-din? Muitas das vezes mas nem sempre. Por exemplo, se você pensa em emagrecer, você vai pensar no mensurável como quantos quilos você vai perder, quantos centímetros de barriga você vai perder, e não necessariamente dinheiro. Nesses 2 casos legal. Quanto custa essa casa? Por mais que eu não vá fazer essa mudança agora, tá? Por mais que essa casa não esteja nos meus planos em curto prazo, você precisa saber o tamanho do teu sonho. Então o que você faz? Você vai atrás de corretores de plantão, procura mais ou menos o apartamento que você quer e descobre o preço dessa casa. Barreto, essa tua casa custa 800 mil, 1,5 milhão, 2, 3 milhões, meu Deus, você vai lá e anota, é mensurável, você já tem o valor disso. Aí eu para viagem para África, cara, eu sei o valor da viagem para África. Por quê? Porque um dia eu tava na CVC, todo pipom, entrei com minha família toda e falei, cara, quero passar 15 dias na África. Quando? Em agosto. A pessoa foi lá, fez para mim um plano de passar 15 dias na África. Eu saí com o orçamento, todo pimpom da CVC. Vou fazer aquela viagem agora? Não, vou fazer daqui a 9 anos, mas eu já sei o valor de hoje dessa viagem. E aí eu consigo mensurar esse meu sonho. Então, se você tem um sonho de comprar uma casa, mas não tem R$1 no bolso, não se preocupe com isso. Vai no corretor e descobre o valor dessa casa que você quer. Se você tem um sonho de viajar para Paris, mas não tem dinheiro para ir para Mongaguá, não se preocupe com isso. Vai lá e descobre o valor do teu sonho. Então, você começa a fazer isso. Se você quer emagrecer, mas não sabe por onde começar, não se preocupe nesse momento com isso.
vai lá e meça, saiba quantos quilos, quantos centímetros você precisa perder. Esse é o mensurável. Legal! Então, fizemos o específico e fizemos agora o mensurável. Vamos para o atingível? Atingível. Vamos dizer que essa minha casa aí custa R$1.200.000. Caramba! R$1.200.000. Moleza, eu tenho aqui na carteira. Não tenho na carteira. É um dinheiro que é lógico que é desafiador para todo mundo. Até para quem tem dinheiro, R$1.200.000 você não vai tirar do nada assim, né? Então vamos lá. R$1.200.000 para você, Barreto, é desafiador. É desafiador. Você acredita que você consegue? Acredito que consigo. Ô Barreto, em vez de pegar essa casa de R$1.200.000, por que você não pega a casa do Ronaldinho Gaúcho, que é 12 milhões? Você acha que não consegue? É mais desafiador. Eu acho que até consigo. Mas vamos começar agora de R$1.200.000? Então, o A dessa Smart é o atingível. E a viagem para a África, Barreto? É atingível? É. Tudo quando a gente fala que é atingível tem que ser desafiador, porém possível, tá bom? Então é desafiador, mas é possível. Barreto, gastar R$60.000 na África é desafiador? Lógico que é, velho. É possível? É. Barreto, por que tu não comemora teu aniversário com Elon Musk em Marte? Cara, é bem desafiador, hein? É bem desafiador. E levar todo mundo ainda, mais desafiador ainda. Eu não vou falar que é impossível pra gente não bloquear a nossa cabeça, tá? Mas vocês entenderam, né? E aí, vamos começar pela África? Quem sabe amanhã até a Lua, para depois chegar em Marte, né? Depois eu vou até entrar em relevante, vocês vão perceber aí que relevante dá até uma travada nessa parte que a gente fala em Marte, mas vamos se atentar ao atingível. Tem que ser algo desafiador, porém impossível. Eu moro em Santos. Não adianta eu virar e falar assim, cara, eu tenho uma meta de ir até o Guarujá. Cara, vai, atravessa a barquinha aqui e em 45 minutos você tá no Guarujá, velho. Para com essa palhaçada. Então tem que ser algo desafiador. Porém, atingível. Eu não posso pensar agora em ir para Marte hoje. Eu não vou para Marte hoje de jeito nenhum. Então, não adianta. O A é de atingível. Então você já fez o específico, mensurável, atingível. Agora você chega num ponto fantástico, que é o principal da meta Smart. Relevante. Conseguimos comprar casa, isso tudo é um pensamento ainda, tá, pessoal? Conseguimos comprar casa, chegamos lá, entramos todos de pé direito e eu fiz um churrasco para toda a família. Como é que tá o nosso coração? Lembra que essa meta não é minha, essa meta é familiar. Como é que tá o nosso coração? Caramba, meus filhos estão postando lá foto da casa. A minha esposa me abraçou, já falou no meu ouvido, hoje tem na cama nova. Eu tô fazendo meu churrasco, tá todo mundo feliz, transbordando de alegria. O R é relevante. E, cara, é muito importante que seja muito forte, muito legal, muito sensacional. Então, o R é o coraçãozinho batendo. Barreto, teu aniversário de 50 anos na África. Galera, só para vocês entenderem o que é essa minha meta Smart da África, eu com a minha esposa a gente viajava bastante. Não demais, mas a gente gostava de viajar. E aí até descobri que a gente teve dificuldade para engravidar. Então a gente interrompeu nossas viagens para focar no nascimento dos filhos. E graças a Deus foi uma meta também. E a gente teve a meta aí de ter um filho e vieram 2. Então a gente dobrou a meta, malandro. Dilma, aprende com nós. Só que na hora que veio o barco que a gente ia ter dificuldade de engravidar e precisava fazer um certo tratamento, a gente teve que escolher abdicar e perder. Adivinha qual era a próxima viagem que estava no circuito? África. E eu gosto muito de animal, velho, eu gosto muito de bichinho. Então eu lembro que isso foi em 2018, 2019 que a gente começou a tentar engravidar. Os meninos nasceram em 2020. Então eu estou já há 4, 5 anos que eu não consegui realizar essa minha meta de ir para a África. Agora daria para ir? Vale a pena eu levar 2 moleques de 3 anos para a África? Eles vão lembrar algumas coisas? Vai que eu perco um bebê pro leão? Então deixa eu fazer 50 anos, comemoro meu aniversário lá, a molecada vai ter 10 e pra mim vai ser maneiro.
Olha só a relevância, galera. Eu quis explicar isso para meus 3 mil seguidores aí agora, meus 3 mil pessoas que estão vendo a live, a importância disso para mim. Olha a relevância que tem. Aliás, é lógico que eu posso errar. Pode chegar em 2029 eu não conseguir ir para a África e não atingir minha meta. Só que a ponto de eu tornar isso público, eu falar isso para todo mundo que eu conheço, faz eu chegar mais próximo da minha meta. Por quê? Porque, caramba, que vergonha se eu não conseguir, né? Aquelas pessoas que falam, tô em dieta e avisa todo mundo, as pessoas começam a policiar essas pessoas. Então, é um grande sonho meu e eu espero e tô trabalhando para conquistar. Faltam 7 anos ainda, tô de boa isso, mas beleza. Relevante. Na hora que eu estiver lá tirando foto com o leão, eu vou estar como? Assustado pra cacete também. Mas eu quero realmente fazer uma festa de aniversário lá. Inclusive eu convido pessoas, tá? Eu falo, galera, quem é meu aniversário de 50 anos? Onde vai ser na África, beleza? Eu deixo bem claro que cada um paga a sua, é óbvio. Mas pra mim é uma coisa muito relevante. E temporal, que é você colocar uma data limite para isso. Esse ponto muita gente erra, tá, galera? Todo mundo coloca, ano que vem eu vou comprar uma casa. E aí, ano que vem, quando chegar ano que vem, e tiver escrito ano que vem, já foi para 2024 essa casa. A tua meta Smart ela fica muito mais forte no momento que você coloca uma data específica e importante na sua vida. Por exemplo, meu aniversário vai ser comemorado na África. No meu aniversário, 7 de agosto de 2029. Cara, eu quero comemorar Puta, casa é sempre assim, né? Eu quero comemorar o próximo Natal, 25 de dezembro de 2022, na minha nova casa. Então coloquem datas específicas, data, mês dia, mês e ano. Isso ajuda bastante para você colocar de uma forma bem legal. Lembra que você vai escrever isso no papel? Então monta uma planilha Excel, usa o Trello, usa um caderninho e coloca especifica melhor possível o teu sonho, mensura, que é como você vai perceber se você está chegando lá, você vai verificar se você está emagrecendo, você está anotando ali o que você está perdendo. Você precisa juntar uma certa quantia de dinheiro para ir para a África, você está ali vendo quanto é que tem no banco. Mensura, o atingível, você coloca o como isso vai acontecer. Então, poxa, é atingível sim, porque eu vou guardar R$1.000 por mês, então em tanto tempo eu vou ter isso. O relevante, você coloca ali como você vai se sentir. Você vai falar, puta, eu na hora que eu estiver dançando o parabéns, né? Na hora que estiver cantando parabéns para mim na África, eu vou estar extasiado, etc e tal, e bota uma data específica. Isso ajuda bastante. E aí, além de tudo isso, você pode, por exemplo, ver um filme que é importante para a meta, é um coeficiente, tá? É algo a mais para você utilizar, que é o filme Segredo, onde você mentaliza ali, né, a abundância, você pensa na casa, você coloca uma fotinha, e eu adoro essas fotinhas, tá, pessoal? Há pouco tempo eu tirei daqui, porque a gente pintou o escritório, mas eu tenho fotinhas de, por exemplo, viagens na África aleatórias. Tem uma ferramenta dentro da metodologia de gestão pragmática, que é o álbum de figurinhas. O que é o álbum de figurinhas? É praticamente 2 folhas A4, uma delas você coloca fotos aleatórias no Google. Essas fotos aleatórias no Google, por exemplo, tem uma foto lá de alguém na savana africana. Tem também o que? Tem Maldivas, que eu ainda não conheço. Então tem várias fotos ali de coisas que eu ainda não realizei. E o álbum de figurinhas é legal por quê? Porque ele tem que ser completado. O outro, a folha A4, são sonhos que eu já conquistei. Então, por exemplo, uma casinha com churrasqueira. Tá lá. Antigamente era uma foto aleatória. Hoje é uma foto da minha casa com churrasqueira. Só para vocês terem noção, né, como é importante isso, num dos momentos mais complexos da minha vida, tinha a foto de um bebê aleatório lá nesse álbum. Tinha uma foto lá, aleatório, um bebê aleatório. E eu, sem noção, ainda coloquei um bebê de olho azul. Eu e minha esposa temos olhos castanhos. Não conheço ninguém da minha família nem da dela que tem olhos claros. Então até a foto eu escolhi ruim, né? Botei uma foto do bebê de olho azulzão. Beleza.
E aí demorou para esse bebê passar pro outro lado. Só que aí na hora que passou, precisa de 2 campos de figurinhas, que agora tem Theo e Gael lá. Não tem olhos azuis, mas são bonitões, velho. E aí o legal do álbum de figurinhas é isso, que você vai trocando do teu sonho que você ainda não alcançou e vai para o outro lado. O filme O Segredo ajuda bastante isso. Pega um tempo e monta isso daí com calma, só você. Eu todo mês, eu já falei sobre isso, eu tenho meu tempo de cativeiro, eu tenho um escritório numa das minhas empresas que ele não tem nem janela. É um escritório que acho que é 2,5 por 2. Eu adoro ficar lá dentro. Eu adoro ficar lá dentro, porque, cara, é um tempo comigo mesmo, não tem pra ninguém. E é quando eu reviso todas as minhas metas mensais, porque mensalmente eu paro, tenho uma reunião comigo mesmo e reviso todas as minhas metas. Porém, diariamente eu tenho toques, eu tenho pílulas, eu tenho sinais do que eu tenho que fazer. Para você que ainda tem dificuldade de meta SMART, uma coisa que ajuda bastante é você montar a tua lista dos 100 sonhos, tá? Pega uma folha de papel e tenta anotar 100 sonhos. É difícil, mas desenvolve isso. Então começa. Isso eu vi no livro O Processo da Pérola. É um livro que eu gostei bastante, mas é um livro um pouco conhecido. Você coloca lá, cara, quais são os 100 sonhos? Coloca todos. Eu lembro que no meu tinham vários sonhos que eu já atingi. Um sonho que era ser entrevistado pelo Jô Soares. Eu não consegui atingir esse sonho e acredito muito que não vou conseguir mais, a não ser que, role uma mesa branca, algo parecido com isso. Mas tava lá. E aí nesse sonho aí eu não atingi, me frustrei. Não parei para pensar nisso, mas a partir do momento que você coloca metas desafiadoras, em alguns momentos você vai se frustrar sim. E tá tudo bem. Então monta a tua lista de 100 sonhos. Mesmo que você não consiga colocar os 100, como o nome é lista de 100 sonhos, você vai se esforçar para colocar vários deles nessa folha. Essa folha é muito valiosa, galera. Então, por exemplo, Maldivas apareceu por eu me forçar a procurar isso. Várias coisas que acontecem, elas vêm. Eu lembro de um sonho novo, eu coloco lá nessa lista dos meus, deve estar chegando 200. Estou com 43 anos, né, galera? Eu comecei isso faz mais de 10 anos, então vários eu atingi e vários estão aí. Vários eu me frustrei e vários estão para me atingir. Então a meta SMART a gente já finalizou, né? Então você fez o específico, que é especificar bastante o sonho, mensurável, colocar aí uma forma de você quantificar, atingível, desafiador, porém possível, relevante é o que vai aquecer teu coração, e temporal, uma data com dia, mês e ano específico. A metodologia coloca mais um ingrediente aí nessa sua receita. A gente aqui chama de meta SMART, coloca um S, que é a situação. Para todo mês você olhar e falar, cara, aí você pode fazer de 0 a 100%, você pode colocar em andamento, atrasado ou ok. Como eu adoro indicador, eu gosto de colocar aí de 0 a 100%. Por quê? Porque você consegue mensurar de forma mais adequada. Alguém que está em 98% dessa meta está mais próximo de uma pessoa que está em 65%, isso é óbvio. Lembrando que meta SMART é só um guia. Depois você vai entrar no veículo. O veículo é o plano de ação 4Q1PO, que não falaremos hoje, por razões óbvias, porque hoje o papo é meta SMART, mas ajuda bastante. Então, o nosso meta SMART, na metodologia de gestão pragmática, é a meta SMART, onde você entra o S com situação. Cara, meta SMART, se eu pudesse dar uma única dica, o Timothy Ferriss, ele no seu podcast, ele fala, você vai colocar um outdoor em todos os lugares mais movimentados do mundo. Depois o JJ usou a mesma dinâmica e no podcast dele às vezes pergunta para as pessoas, se você pudesse passar uma mensagem para todo mundo, vai chegar, e aí o Joel, ele usa o celular, se não me engano, vai chegar um WhatsApp para todas as pessoas no mundo com uma frase sua. Qual é a frase que você colocaria? E as pessoas, eu sempre penso nisso quando estou ouvindo o podcast dos dois, e as pessoas colocam frases de efeito, frases muito bonitas que até me ajudaram várias vezes. Mas eu acho que a frase que eu colocaria é:
aprenda a usar meta SMART. Você não sabe o poder disso na sua vida. Então, para as 4.000 pessoas que estão me assistindo agora, usa a meta SMART. A partir de hoje, você não tem noção do poder que isso vai trazer na tua vida ao longo dos anos. Mas eu tô falando de real, galera. A casa que eu tô hoje, eu tenho muito orgulho de estar nessa casinha, cara. Ela é bem simples e tudo, mas, cara, eu sou apaixonado por ela. Eu lembro que eu disse que ia comemorar meu aniversário dela. Eu não tinha nem comprado ela. Se eu não me engano, foi em 2014, aniversário de 2015. Aniversário do 7 de agosto de 2015. Eu falei que ia comemorar meu aniversário nela. E comemorei. Eu passei a meia-noite aqui dentro. Tudo bem que não tinha nem privada. A casa tava no meio de uma reforma, o bagulho tava louco. Mas eu me mudei dia 6 de agosto de 2015 pra cá e não tinha nem privada. Aí no dia 7 de agosto o Pedro colocou uma privada, olha só que avanço. E 7 de agosto de 2015 a minha esposa fez uma festa surpresa pra gente aqui, onde ela comprou um centro de coxinha, um bolo, uma dolly e fizemos um aniversário na laje, só eu e ela. Foi fantástico, cara. Então isso foi meta SMART. Eu lembro também quando eu me mudei em 2009 para um apartamento junto com meu irmão, aquele da prateleira que eu falei no início, o meu pai, né, o meu finado pai, que faleceu em 2019, ele tinha as manias malucas dele, então ele não colocava ar-condicionado em casa, ele achava que o ar-condicionado ia trazer uma broncopneumonia, ia matar todas as pessoas em casa. E eu lembro que um verão antes de 2009, eu estava deitado no chão da sala, porque o chão era de porcelanato, para ver se eu ficava um pouquinho mais fresco. E umas 3 horas da manhã eu falei, cara, eu não passo outro verão aqui dentro. Eu não passo outro verão aqui dentro. E eu lembro que eu me mudei com meu irmão para isso, para esse apartamento. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Colocar um ar-condicionado no meu quarto no talo, velho. Parecia Frozen. Meu mestrado foi em cima de metas. A gerência do Sebrae, mesmo sendo aquilo que vocês já se conhecem na minha história, que quando eu virei gerente, eu percebi que era o que eu não queria e tive que pivotar toda a minha vida, até eu chegar na gerência, eu coloquei como meta ser gerente. Escrever meu primeiro livro foi uma meta. Hoje eu tenho 4 escritos, 2 meus e 2 em coparticipação. Tudo isso que eu realizei, poder das metas. Eu serei independente financeiramente, eu num determinado espaço de tempo não precisarei mais trabalhar porque eu vou ter uma renda passiva. E isso começou quando eu tinha R$0 no banco. Então olha só, eu tinha R$0 no banco. E eu falei, cara, um dia eu vou ser independente financeiramente, vou começar a trabalhar em cima de uma meta SMART e tá muito próximo disso, graças a Deus. Até meus filhos foram meta SMART. Até os meus filhos foram meta SMART. Então, para mim, isso é uma coisa muito, muito forte, muito importante. Faça isso. Se precisar de ajuda, me chama. A gente tem ferramenta para te ajudar nisso. E é algo que eu trato com muito carinho, com muito respeito, porque eu sei do poder que tem. Tudo bem, pessoal? Quinta-feira estamos juntos. Quinta-feira temos mais uma aula. E aí a gente vai conversar bastante. Deixa eu ver se eu tenho aula fácil aqui, ó. Quais as perguntas certas para se fazer em uma contratação? Cara, legal isso aqui. Aliás, é até um dia de a gente fazer aí um bate-papo com o especialista, o Eliseu, um cara que manja bastante do assunto. Vou até marcar um dia com ele. Galera, então quinta-feira a gente tá junto e bate mais um papo, tá bom? Lembrando que na maioria das vezes, todas as terças e quintas, eu dou aula às 7 da manhã, porque é uma forma de eu estar mais próximo das minhas realizações, que foi ser professor. Tá bom? Um beijo para todo mundo, uma ótima semana para vocês. Valeu, valeu, valeu.